Então vamos fazer desse episódio 8 aqui as pessoas que estão assistindo faturarem 8 vezes mais? Vambora? Então para de se comparar, honre a sua história, o seu processo, cada um tem o seu. É isso que as pessoas travam, elas ficam esperando ter várias coisas para acontecer e tem muita gente passando na frente porque simplesmente deu o primeiro passo. Como diz o carioquês, gente. Esquece! Tá aqui, Ivan, a sua proposta. Aí fica lá do outro lado esperando. Vai, pede o Pix. Fala que vai fechar. Vai, por favor, Deus, manda. Sempre falo assim, que o primeiro gatilho para um pitch de vendas é o bom senso. Quero te provocar, ainda vou conseguir. Ele tá demais. Essa mulher aqui não treme com nada, Felipe. Eu vou ter que arrumar alguma pergunta que ela vai tremer aqui. Até o final do programa eu vou arrumar uma. Eu não desligo essa câmera sem perguntar isso, pô. Olá, sejam muito bem-vindos ao Expoente Podcast, onde o conhecimento te torna potência. Vocês sabem, aqui nós falamos sobre liderança, negócios e tudo aquilo que nos desenvolve enquanto empresários, profissionais e, acima de tudo, seres humanos. Eu sou Ivan Nogueira e nós estamos aqui para o episódio de número 8. É 8, Aline? 8, que legal. Estamos quase chegando ao 10º, cara. E a gente está aqui hoje para um papo maravilhoso, um papo muito legal. Eu vou aprender muito aqui hoje de um tema que eu preciso aprender cada vez mais. É um assunto que tem potencial para mudar a tua vida, mudar teus negócios, tua empresa, tua carreira, tudo aquilo que tem que te traga mais receita, mais lucro, mais faturamento, enfim. É importante que você preste atenção, que você absorva o conhecimento que vai ser passado aqui e eu posso te garantir, é um assunto muito relevante. Pega teu caderno, vocês já sabem, vocês já me conhecem. Eu não entro numa conversa dessa sem meu caderno, tem minhas anotações prévias, mas tem tudo aquilo que eu vou capturar agora aqui com essa pessoa fera, pessoa altamente especialista que vai nos ajudar nesse assunto. Olha só, eu vou resumidamente falar quem é essa pessoa. Mentora, especialista em vendas e gestão de negócios, uma excelente palestrante. É a Jaqueline, a Jaque Empreende. Uau! Muito obrigado por aceitar nosso convite. Eu que agradeço, estou muito feliz e honrada com esse convite. Quando você estava falando aí do episódio, já veio algumas conexões. Eu falei 8, né? Então vamos fazer desse episódio 8 aqui as pessoas que estão assistindo faturarem 8 vezes mais? Vambora? Bora! Temos um compromisso? Quem agora. ficar com a gente até o final e pegar todos os insights do que a gente vai trocar aqui, eu tenho certeza que vai ser um papo enriquecedor. E por que não fechar 8 vezes mais negócios? Isso é possível, entendeu? A gente tem alguns caminhos para poder fazer isso acontecer. Tô aqui junto, então vamos fazer desse episódio aí mais um episódio incrível. Que legal, que legal. Olha, eu não sei vocês, mas quando eu ouço faturar 8 vezes mais, eu fico empolgado. Eu fico querendo, eu acho que agora é o momento, eu tô aqui para isso e convido vocês também a mergulharem com a gente nesse mar de trocas e experiências que a gente vai ter aqui. Já que antes da gente mergulhar em tudo isso que a gente vai discutir, que a gente vai trocar, que a gente vai aprender, eu vou deixar aqui um recado para a galera de casa, dos nossos parceiros, a galera que apoia o Expoente e participa de toda essa produção. Dá uma olhada aí. Pessoal, Naturalis, seu mundo de produtos naturais e suplementos. Então você que procura por produtos naturais, por suplementos, creatina, whey protein, pré-treino, tudo aquilo que é relacionado aos seus treinos de academia, corridas, esportes em geral, você encontra na Naturalis. Mas não só isso, grãos e sementes, chás medicinais, temperos, fitoterápicos, te digo mais. São mais de 1000 produtos num só lugar, é impressionante, acredite. A Naturalis entrega em toda a Baixada Fluminense aqui no Rio de Janeiro e a Naturalis cobre o preço da concorrência, exceto atacadista e distribuidora. Se for loja física, a Naturalis cobre. Usa lá o cupom de desconto do Expoente Podcast e o preço vai ficar ainda melhor para você. Ó, pessoal, estou aqui na Pactual Benefícios, esse grande parceiro que nós temos aqui no Expoente Podcast.
para te mostrar um pouco mais dos detalhes, dos serviços e como tudo funciona aqui, tudo que você vai encontrar na Pactual. Vem comigo que eu vou te mostrar. Na Pactual Benefícios você encontra assistência 24 horas, rastreabilidade do seu veículo, monitoramento constante, um excelente atendimento de forma humanizada, proteção veicular completa. Vale a pena você conhecer a Pactual. Beleza, pessoal? Foram esses os recados dos nossos parceiros, a galera que apoia o Expoente, a galera que está com a gente todo dia desde o início. E agora, Jaque, vamos lá. Vamos com tudo. Vamos com tudo. Já que você está sempre aí ensinando a galera, palestrando sobre gestão de negócios, sobre aumentar as vendas, estratégias de vendas, e eu tenho certeza que você já ouviu muitas dores da galera, muitas dificuldades. Eu queria ouvir de você qual é a principal dificuldade, a principal dor que você ouve da galera que te procura para falar sobre vendas, para falar sobre negócios. E número 1, o que as pessoas, quando elas chegam achando que elas não sabem vender, né? Eu quero aprender, eu quero a técnica, mas o que eu sempre respondo, Ivan, é que isso faz parte ali de 20% do nosso dia a dia, a técnica de vendas. Tu acredita que o restante, 80%, está na tua mentalidade? Está na tua gestão? Está em você olhar para o seu negócio de uma forma diferente? Você tem potencial, você tem um bom produto, você presta um bom serviço, mas você trava. E será que você trava só por conta da técnica ou você trava justamente porque tem algo aqui na sua cabeça que você ainda não se vê como o quê? Um empreendedor vendedor, como um vendedor dentro do seu negócio. Você ainda vê vendas como uma coisa ruim. As pessoas ainda olham para vendas e pensam assim, mais uma pessoa querendo me empurrar, sabe? Olha para vendas como se fosse algo que só quem está vendendo ganha. Então, quando você começa a olhar para vendas e começa a ver que você tem uma solução e você está entregando isso para o seu cliente e ele está ficando feliz e ele te paga por isso, você começa a querer desejar vender mais. Então, tem muita técnica, tem muita gente que deixa dinheiro na mesa pelo simples fato de não oferecer, de não ter uma técnica de vendas, mas muito começa aqui na nossa mente. Exemplo, eu comecei dizendo que a gente pode faturar até 8 vezes mais. Vai ter gente que não vai acreditar. Vai ter gente que vai achar que é papinho aqui de podcast. Mas eu vejo isso todos os dias com mudança de mente, com mudança de mentalidade e com aprender as estratégias de vendas. Então, tudo começa na sua mente. Se você não concebeu aqui que o seu negócio, que o seu produto pode faturar 8 vezes mais do que você fatura hoje, que isso é possível, já que é fórmula mágica? Não. Mentalidade técnica, mentalidade técnica. É só você olhar para qualquer negócio que você vai ver que você vai encontrar essas duas competências essenciais para fazer. Então, o número 1 que te impede de vender mais está dentro da sua cabeça. Cara, isso é tão interessante você falar, porque eu concordo demais com isso, cara, demais, né? Existem vários nomes, alguns vão chamar de crenças limitantes, de bloqueios, enfim, mas tudo depende do quanto a gente acredita naquilo que a gente entrega também, né? Não sei o que você acha sobre isso, mas eu percebo muito o seguinte, tanto um produto físico, um serviço, ou até aqueles que estão construindo a própria carreira, se eu não tenho plena convicção daquilo que eu entrego, eu não apresento no formato que deveria ser. Sim. E aí, a gente sabe também que isso vai, às vezes, isso tem uma relação muito grande com o histórico da pessoa, aquilo que ela viveu, uma insegurança, né? Talvez alguém desacreditou dela e ela traz isso para os dias de hoje. Qual é a dica prática que você daria para alguém que tem essa dificuldade de acreditar naquilo que gera, de acreditar no próprio serviço, acreditar no próprio produto? Então, primeiro passo é para de se comparar com outras pessoas. Então, exemplo, você está aqui no seu episódio 8. Aí imagina que você vai pegar o seu podcast e você vai comparar alguém que está no episódio 100.
Essa pessoa construiu uma jornada, ela já passou por algo que você não passou. Mas aí, às vezes, você fica travado dizendo, eu não vou começar não, porque fulano já está lá com 100 mil seguidores, porque já tem gente com um nome que atua nesse mesmo segmento que o meu. Então, para de se comparar, honre a sua história, o seu processo, cada um tem o seu. Gente, tem público para todo mundo. Então, sabe por que as pessoas travam e ficam com essa insegurança? Porque ela é insegura, porque ela está se comparando com outras pessoas que já estão há mais tempo no mercado que ela. Só que quer mudar isso, né? Vamos embora. Poxa, já que eu não sei se meu produto, meu serviço ainda é bom. Eu tenho certeza de que você vai fazer o melhor com o que você tem aí agora. Então, oferta. E vai melhorando o seu produto, o seu serviço, conforme você vai o quê? Crescendo. Eu tenho certeza de que esse podcast não começou com tudo que está aqui, não é? Opa, eu consegui esse copo lindo de cristal, eu consegui mudar o meu microfone, mas será que se eu esperasse ter todos os itens que estão aqui hoje para começar, você teria começado? É isso que as pessoas travam, elas ficam esperando ter várias coisas para acontecer e tem muita gente passando na frente porque simplesmente deu o primeiro passo. Então, para você conseguir essa confiança, para de ficar se comparando com as outras pessoas o tempo todo e constrói a tua história. Faz o teu negócio. Você não está brincando de empreender, você não está brincando aí na empresa onde você presta um serviço. Quando você parar de se comparar, você vai ver como as coisas vão mudar na sua vida. E o segundo ponto, Ivan, muito importante que eu entendo, é sair do nível da comparação, é você ativar esse seu modo confiança, porque vendas é confiança. Entendeu? Vendas é a confiança. Você tem que passar a confiança para o seu cliente, senão ele não fecha. Pode ser barato. Você já viu algum produto? Me conta que era baratinho e você não comprou? Por que você não comprou? Porque você não sentiu confiança. Confiança. Ué, mas as pessoas não dizem que é preço que vende? Nem sempre, entende? Né? Então, às vezes, você vê uma coisa muito baratinha que pode até ser legal, mas essa pessoa precisa vender, mesmo que seja barato, com confiança. Agora, ao contrário também acontece. Você está com dinheiro, é uma coisa que você quer comprar, que você está precisando, mas você chegou lá na loja ou entrou em contato ali com o WhatsApp e essa pessoa não te passou confiança, mas você está precisando, o seu dinheiro está ali. Tu fecha? Não. Ou seja, não é o fato simplesmente de eu precisar, não é o fato preço. O fator principal em vendas é confiança. Então, faz esse exercício. Pega um cliente seu, pega alguém que você já atendeu, manda uma mensagem dele e pergunta. Faz um pós-venda mais intencional para você ativar essa sua confiança. Pergunta assim, Jaqueline, o que fez você fechar comigo? Imagina aí teu último cliente que você fez aí de palestra. O que fez você fechar comigo? Aí ele vai te dizer, por que você não me trocaria por um concorrente? Tal. O que mais você amou em comprar? Quando você começa a ler aquilo, você começa a fortalecer a sua confiança. E aí, se tu para ler esses depoimentos todos os dias, esquece. Como diz o carioquês, gente, esquece. Esquece, porque você vai ativar o seu modo confiante e você vai vender cada vez mais. Então, ativa a sua confiança e para de se comparar. Olha, eu vou te dizer o seguinte, com muita convicção. Se até agora, quem está assistindo isso aqui não deu um like, não se inscreveu no canal, você já está muito errado. Você já está partindo de trás. Olha só, o que foi dito aqui, só esse pedacinho, eu falo de coração para vocês, já que eu estou falando sério. Esse pedacinho que você compartilha com a gente, eu tenho certeza que vai abrir a cabeça de uma galera já. Tem uma galera que é a falta da confiança, é acreditar mais em si, é buscar uma forma de abrir um pouco mais a mente, abrir os olhos para aquilo que já sabe. Tenho certeza que é melhor do que muita gente com nome. Eu tenho gente que, mesmo começando, ou mesmo no meio do caminho, tem um produto ou serviço, Ivan, que está muito à frente de alguém que tem muito nome no mercado. Mas é o nível da comparação. Entendeu? É o nível de você olhar só o palco da outra pessoa. Você não sabe o bastidor. Ninguém viu o bastidor de como foi arrumar, de como foi construir. As pessoas só veem o palco. Aí é muito injusto para você. É muito injusto você pegar o palco da pessoa e comparar com o seu bastidor. Porque você conhece o seu bastidor. Eu falei isso hoje, né, no evento que eu participei. E eu falei, gente, quem vê a Jaqueline está no podcast, a Jaqueline está no evento, amanhã tem outro evento presencial, a Jaqueline tem o próprio evento dela. E eu lembrei da história, eu fui já convidada para palestrar, foi no Sheraton, no Rio de Janeiro. Aí tu imagina, aquele hotel lá, e aí, de graça. Por quê? Porque eu queria fazer meu nome, eu queria fazer meu vídeo, e no ruim eu ia tirar umas fotos lá, entendeu, gente? Porque é lindo o local. É isso. Não é?
E aí, quando a gente chegou lá, Ivan, R$0 no bolso. Eu lembro exatamente o valor do estacionamento. E a gente ficou... Sabe daquela decisão? Ou come ou paga o estacionamento, entendeu? Porque o Sheraton, gente, você sabe o que tem. Se você é do Rio, tu sabe o que tem em volta. Então, tu tem que botar o carro lá dentro. E aí eu falei assim, não me ofereceram um copo d'água. Tu acha que eu contei isso na rede social, na época? Não. As pessoas viram o quê? A minha foto no Sheraton. Tava lá, linda e maravilhosa, entendeu? Ou seja, para você construir, para hoje estar nos palcos, para hoje colocar mais de 200 mulheres no evento, tem um processo. E hoje eu só cheguei porque um dia eu comecei. Então, assim, ninguém... Aí é muito injusto a pessoa que só vê você aqui arrumadinho e aí a pessoa não sabe do seu bastidor, ela começa a se comparar com você. Por isso não cresce, por isso não vende, por isso não melhora. Porque entra nesse nível de, será que eu sou bom o suficiente? É bom sim. Bora vender isso aí logo. Me irrita ver gente boa não vendendo. Pelo amor de Deus. Eu fico aqui, ó, nervosa, gente. Dá aqui, ó, tremedeira ver gente tão boa, competente, segurando esse talento com medinho. Entendeu? É isso, cara, é isso. Ó, eu vou te falar, eu tenho... Vira e mexe, vindo pro estúdio, a Aline e eu, a gente conversa sobre vendas, né? Uhum. Aline, depois dessa, se a gente não vende... Ô, Aline. Acabou, não vende nunca mais, hein? A gente vai vender. Vou ficar de olho. E é legal, eu quero pegar esse gancho para fazer um link, porque tem uma galera que não empreende, que empreende, segue a sua carreira tradicional. E a gente aqui não demoniza quem não quer empreender. Problema nenhum. E isso que foi dito aqui agora, pessoal, também é aplicável a você que está construindo a sua carreira. Porque totalmente. Você precisa vender a sua imagem. O tempo todo. Todo mundo se vende. Exatamente. Vender seus resultados. E confiança, sem confiança, você não tem a menor condição de se apresentar da maneira que deveria. Eu conheço uma galera que... Tem gente que está ouvindo isso aqui que vai se identificar. Que tem um conhecimento gigantesco, técnico, prepara um material absurdo. Quando tem uma oportunidade de apresentar aquilo, a confiança vai lá embaixo, porque não acredita. E nós precisamos tratar a nossa carreira como um produto a ser vendido, como um serviço a ser vendido e a ser apresentado. Mas eu quero te perguntar o seguinte, Jaque. Bora. Com base em toda a tua experiência de vendas, que não é pouca, qual é a principal armadilha para quem, de repente, tomou essa coragem, está confiante e vai meter a cara? Qual a preocupação que a pessoa tem que ter para não cair numa armadilha, não pisar num buraco? Nossa, acho que a primeira coisa que eu penso assim, opa, vou começar a vender, eu já tomei, é cuidar da sua mente. Entendeu? É aquilo que você entra. Eu sei que pode parecer, sabe, Ivan, repetitivo, mas é isso que a gente vive. Tem um provérbio que eu gosto muito e que diz, né? Sobre tudo que você deve guardar, guarde o seu coração. Porque dele procede o quê? Fontes da vida. Então, olha de onde vem fonte. Fonte, para mim, é nascente. Fonte é criatividade. Fonte é de onde tudo nasce. E para isso nascer na sua vida e para você continuar, você precisa proteger o quê? Ele começa dizendo, sobre tudo que você deve guardar, guarda sua mente. Então, assim, com quem você está andando? Em qual mesa você está sentando? Qual é a fotografia que estão tirando de você? Então, mesmo você, como funcionário, empreendendo ali dentro da empresa, sabe? Com quem você está andando? Qual é o seu grupo dentro da empresa? Porque a gente sabe que dentro de empresa tem grupinhos, né? E principalmente você, como líder, sabe que existe ali aqueles informais, aquele pessoal da bagunça, aquele pessoal... Então, assim... Mas em qual grupo você está sentando? Em qual mesa você está sentando? Como você está protegendo a sua mente para que você fique sempre com uma fonte o quê? Jorrando, né, gente? Para que a sua fonte não seque. Quais são as notícias que você vê quando você acorda de manhã? Então, a principal armadilha é você se deixar levar por 15 segundos, sabe? Por algo que você não viu. Entendeu? Por quê, gente? Não viu, não é... Eu não vi, é fofoca, não é isso? Então, às vezes, você está lá dentro do seu ambiente de trabalho ou mesmo empreendendo, tem um parceiro, tem um fornecedor e você começa a se deixar levar pela mentalidade por quem você está andando, com quem você está deixando entrar aqui na sua cabeça. E aqui na sua cabeça, as pessoas resilientes, elas escolhem exatamente aonde elas querem focar a energia dela.
Então, elas têm esse controle aqui. Então, você vê que a pessoa mais resiliente não é que não aconteceu nada de ruim, né? Aconteceu algo ali, algum desafio, mas ela sabe aonde focar. É o famoso copo meio cheio, copo vazio. Onde é que você hoje está focando a sua energia? Você quer continuar olhando para a pessoa que eu tô com medo, eu sou insegura, ou você quer fazer junto com a gente até dar certo? Sabe? E só pegando um gancho do que você falou, que todo mundo vende do funcionário, eu tenho um bordão que eu falo para as empreendedoras, que eu falo assim, empreendedora boazinha não aumenta vendas. E aí, antes de chover os haters, não é o bolzinho, entendeu? Sem educação. Sabe aquela pessoa que aceita tudo? É a mesma coisa o funcionário. E aí eu sempre digo assim, é o funcionário bonzinho que não cresce na empresa. Ele não se vende. Ele não abre a boca, ele é o bonzinho, educado, tudo bem, ok, ele não consegue se posicionar. Você como líder, não imagina, agora eu vou devolver, desculpa, tá, gente? Você como líder ali, presta atenção. Tem um funcionário, tem um funcionário que te pentelha, que ele tá sempre apresentando resultado, que ele tá sempre te chamando, que ele tá sempre pedindo ali alguma coisa, mas tem base. Não tô falando aquela coisa de que é o cara que não tem base, não. Ele tem base, ele te chama para uma reunião, ele te chama para um one-on-one. Olha só, esse aqui, esse feedback. E tem aquele cara que ele bate o ponto dele, ele não chega atrasado, ele é bonzinho, ele vai pro horário, não pega um atestado, não fala mal de ninguém, tá sempre ali, mas ele não abre a boca nem para se vender e nem para falar mal. Para quem tu dá mais atenção? Fala. Boa pergunta. Vou te falar, tem liderado meu que assiste esse programa aqui. Então que não me deixa mentir. Um abraço pra você, inclusive. Eu sempre digo o seguinte: o liderado, ele tem que tirar o líder da zona de conforto. Isso. Ele tem que tirar. E o que é tirar o líder da zona de conforto? É isso, é falar, eu tô aqui, hein? Eu tô entregando, hein? Era A, eu entreguei A mais 2, hein? Isso. Era pra amanhã, eu fiz hoje. Tem que tirar. Isso. Porque se não tirar, é muito confortável pro líder, o cara Ele não me dá problema. Que faz o dele, tá tranquilo, vai seguindo. Se eu promover ele, eu não promover, ele tá feliz. Ele não reclama, entendeu? Não vai me encher a cabeça. Muito obrigada. Eu pensei que eu tava sozinha nesse rolê. Então, é a mesma coisa da empreendedora. Então, é aquela que é bonzinha demais, que aceita tudo, que não vai argumentar com o cliente, que tem medo de incomodar, que não consegue fazer uma oferta. Não vai aumentar vendas, ela vai até vender, mas não aumenta, Ivan. E o funcionário é a mesma coisa. Então, a gente se vende, a gente se vende como a gente se veste, a gente se vende em qual grupo a gente está, a gente se vende a todo momento. Então, vendas é relacionamento, tanto empreendendo quanto dentro de uma empresa. Então, você se relaciona e conduz. A diferença da venda é que você está se relacionando aqui entre a gente, eu vou conduzir o Ivan agora para a melhor solução que é para ele, que é fechar um negócio comigo que eu vou solucionar esse problema dele. Então, isso no dia a dia depois se torna o quê? Rotina. No começo, tu fica meio assim, vou vender, vou ofertar. Qualquer oportunidade a gente vende. Não é não, Felipe? Pode aqui, qualquer oportunidade, né não? Qualquer oportunidade a gente faz um pitch, a gente está vendendo. Por quê? Porque a gente entende, eu sempre digo isso, que quem compra de você fica mais feliz do que você. Você acha que uma empresa que fecha com você um treinamento para os líderes dela se tornarem mais eficientes e produtivos, quem vai ficar mais feliz? Você que fechou o contrato ou a empresa? A empresa, a liderança, quem está no treino, todo mundo. Eu vou fazer meu pitch agora. Isso aí, agora. Joguei a bola, botei a bola, pô, botei a bola. Não podemos perder essa oportunidade, né? Mas é isso, entendeu? Então, assim, e aí quando você entende isso, te dá prazer em vender. Você quer vender cada vez mais, porque você quer fazer cada vez mais pessoas felizes e, em consequência disso, você também está feliz, você também é grato por estar vendo o seu trabalho. Então, você fica feliz, mas a pessoa que encontra uma solução fica mais feliz do que você. Então, chega de vergonha de vender, tudo aqui passou por um processo de vendas e eu sempre falo que se você pegar um empreendedor ou um vendedor que estudou, tanto quanto o médico estuda, quanto o engenheiro, quanto o auditor, você vai encontrar o quê? Um milionário. O problema é que a gente acha que não precisa estudar sobre vendas, que é sorte. E não é sorte. Muito pelo contrário. Cara, eu vou contar para você uma história muito rapidamente. Conte-me. Que em relação à venda, a minha cabeça... A gente estava conversando no off aqui, eu estava te explicando que eu tenho uma carreira tradicional e não há muito tempo eu me expus publicamente para fazer palestras, treinamentos, mentorias. A minha cabeça mudou muito para fazer uma oferta abertamente seja de uma palestra ou de mentoria, porque eu tive uma liderada que não trabalha comigo hoje, de um outro lugar, que ela entrou em contato comigo para falar assim,
Ivan, você lembra daquelas conversas que a gente tinha, daquelas mentorias informais? Eu falei, lembro. Ela falou, então, fui promovida. Queria te agradecer por isso. E essa pessoa que tá... Abraço pra Nana, inclusive. Ela falou pra mim assim, cara, eu acho que você deveria fazer isso com muito mais pessoas. Porque da forma que você me ajudou, eu tenho certeza que você pode ajudar muitos outros. Printa isso e lê todo dia, Ivan. Cara, aquilo entrou na minha cabeça de uma forma, no meu coração, que assim, eu não tenho como me negar a fazer mais. Não pode. Seria egoísmo da sua parte, né? Tem um amigo nosso que passou por essa mesa aqui, que falou que não vender é pecado. Juanito, grande abraço para o Juanito. Olha só, Jaque, muito legal te ouvir sobre isso. E, cara, a gente precisa expandir a nossa mente. A gente precisa olhar para o entorno, a gente precisa... Você falou de imagem, falou de relacionamento, falou da construção que é uma venda. E eu quero te perguntar especificamente sobre a parte da oferta em si. Muitas pessoas têm dificuldade de ofertar o produto. Você entende que existe uma tática, uma estratégia, uma ordem, um fluxo, aquela questão de primeiro tentar mostrar o valor do produto para depois o preço? Você acha que um pitch tem uma estrutura orientada? Como é que você enxerga isso? Existe técnica de venda, existe estratégia, existem gatilhos, mas eu sempre falo assim, que o primeiro gatilho para um pitch de vendas é o bom senso. Só isso. Por favor, pode abusar do bom senso. Mas existem perguntas de direcionamento. Então, assim, eu preciso vender valor, despertar desejo? Lógico, as pessoas compram por 2 motivos, né? Dor ou desejo. Então, o seu produto, você pode despertar para essa pessoa. Ou ela tem uma dor e ela entende que você vai sanar, ou ela quer ter esse desejo, sabe? De conquistar ou de estar. Não tem... É só você pensar nas últimas compras que você fez. Entendeu? Já que eu comprei uma roupa agora para ir num evento, eu tinha um desejo, entendeu? De estar bem arrumada, de estar bonita, de fazer a maquiagem, o cabelo. Comprei por um desejo. Eu tenho uma dor. Os meus líderes não estão produtivos. Os meus líderes estão deixando a desejar. Como é que eu resolvo isso? Essa dor, uma dor. Eu não estou vendendo muito. Eu não sei como ofertar. Eu não sei como fazer o meu negócio crescer. É uma dor. Então, você, exemplo, tá ali no seu Instagram, que é um dos canais de venda, quero deixar isso bem claro, que não é o único canal de vendas, mas você tá ali, você é um mentor, você vai precisar criar os seus conteúdos que falem dos desejos e dos dores da sua persona, de quem você quer, para você vir com a oferta. Mas não adianta, Ivan, porque é o que eu vejo, às vezes, muito acontecendo, a pessoa entrega um conteúdo e não faz um pitch, não faz uma oferta. A pessoa passa o seu valor, o seu preço, a sua proposta, tá aqui, Ivan, a sua proposta, e fica lá do outro lado esperando, vai. Pede o Pix. Fala que vai fechar. Vai, por favor, Deus, manda. Aí a pessoa para de te responder e tu não sabe o que fazer. Então enviou uma proposta, olha, de todas essas opções, qual que você mais gostou? Me conta aqui o que mais fez sentido para você. Para você é melhor um Pix ou um cartão parcelado? Continua a conversa, você que direciona. Então, sim, a gente gera desejo, gera valor antes, a gente apresenta a nossa proposta. Isso varia muito de negócio para negócio, porque tem produtos que são commodities. Então, vamos voltar aqui para a mulher. A mulher, se ela quer comprar, ela viu ali, você falou das suas filhas, aproveita, entendeu? Esse é o momento. Boa. Abraço para Marina. Beijo, papai te ama. Viu, Marina? Então, você passou numa loja ali e você viu uma roupinha que é a cara da Marina, a mãe dela, Jaque, minha xará, que eu já fiquei sabendo. E ela passou, aquilo despertou um desejo. Ela viu, então é uma compra mais rápida. Só o fato dela ver aquela roupa, aquele acessório. Gostei. Para filho, né? Vocês sabem, né, gente? Que... Pelo amor de Deus, né? Eu passei um dia assim, abrindo o parênteses, eu tenho a Mari também, de 8 anos, eu falei, gente, é um pad, né? Aí você pensa assim, uma roupa desse tamanho, quanto custa? Mãe, amei essa bota. Eu nunca tive uma bota dessa, gente. Olha o apelo. Então, é o desejo de você quer agradar, isso está fazendo ali. Mas existem outros produtos, ou seja, é uma venda mais rápida. Mas existem outros produtos, principalmente de serviço, que você precisa construir esse conteúdo, mas sempre fazendo uma oferta. Porque senão eu vou achar que você é influenciador.
dessa área, sabe? Não tá vendendo nada ali. Você tá me influenciando nessa área e vou fechar com outra pessoa. A menina que vai lá e dá várias dicas de maquiagem. Se ela não fizer a oferta dela, eu vou achar que ela é só uma influenciadora que tá me ensinando a me maquiar em casa. Entende? Então tem que ter também o equilíbrio entre gerei o conteúdo e a oferta. Quer ver uma coisa legal, se a gente for lembrar? As novelas. Não gerava um conteúdo ali e no comercial vinha o quê? Uma oferta. É o marketing do passado. Hoje a gente já inclui o quê? A oferta na própria novela. Você já começa a ver ali a divulgar das marcas. Mas antigamente você assistia todo aquele episódio e no comercial vinha uma oferta. Gerei conteúdo, fiz uma oferta. Gerei conteúdo, fiz uma oferta. Entendeu? Muito bom. Você sabe que eu errava muito nisso. Você vai falando e aqui vai toda a minha história vai vindo como um livro que se abre na minha frente, né? Falei, não errarei mais, entendeu? Estamos aqui para aprender. Tolo é o ser humano que não aprende. A gente aprende a todo momento. Cara, eu direto assim, de estar numa palestra e ter sido muito legal, das pessoas curtirem, gostarem, você sente que conectou. Eu no final, galera, grande beijo, grande abraço, pegar o meu carro e ir embora para casa. Nossa, já que sente até uma dor no coração, né? Meu remédio, por favor, marido, meu remédio. Vou tomar aqui. Cara, eu errava, eu pecava muito nisso não sei nem qual o motivo, cara. Tem tantos fatores que podem ser algumas coisas objetivas, tem coisa que pode estar no subconsciente. Sim. Pode ter coisa que a gente não enxerga. Acho que é isso, é se perdoar e não cometer na próxima. Qual é a estratégia para a próxima? Porque a gente também não foi ensinado a vender, né? Do mesmo jeito que não teve educação financeira na escola, as pessoas sempre viram vendas como algo distante. Sempre foi assim, né? Não sei se você já ouviu falar. Eu trabalhei com vendas muito cedo na minha vida. E aí a tia, a prima, sempre vinha, olha só, lá na tua empresa, se tiver uma vaga, pode ser até de vendedor. Tu arruma lá pro fulano. Eu, como assim? Então o vendedor não precisa. Então a gente veio com essa crença. E na hora de vender, parece que só você que tá ganhando. Mas a gente já desconstruiu isso ao longo do tempo. O vendedor que hoje só vende por tá bonito, tá legal, tá lindo, compra, ele não fecha mais negócios. Então ali você não tinha sido orientado. Mas uma palestra é um presencial, é energia. Hoje tem a pessoa que te marcou lá no Instagram, você já pode chamar ela ali de volta. Muito obrigada, me conta aqui o que mais fez sentido para você. Aí ela vai te devolver uma pergunta, já faz um gancho e vamos marcar uma sessão estratégica. Entende? A pessoa já gostou, ela até te marcou. Aí dali já dá para você puxar uma outra conversa e não só dar 2 cliques, gente. Tem gente que vai lá... 2 cliques. Obrigada. Que bom que você gostou. O lead abraço, tá ali. Sucesso. O lead tá dispensando, né? Vai com Deus. O lead tá ali quentinho, pronto para dizer, quero comprar, só me faz uma oferta, entendeu? Então isso. Ou é lá mesmo também, oferecer um material seu para quem for baixar, deixa o contato e vai a conversa, mas isso é conforme você vai aprendendo e vai executando, entendeu? Muito legal. Te ouvindo com toda essa naturalidade de falar desse assunto, eu não tenho como não te perguntar. Eu não posso sair dessa conversa aqui sem não te perguntar isso. Em que momento na tua vida que surgiu esse tema, surgiu esse assunto? Quando que a Jaqueline olhou, vou falar sobre vendas? Acho que foi a rotina dentro das empresas mesmo. Não foi uma coisa que eu decidi. Treinar pessoas, eu tenho uma carta desde que eu tenho 18 anos que eu dizia que eu ia treinar o Brasil inteiro. Então, com 18 anos ali, eu já sabia que eu ia falar, que eu ia palestrar, que eu ia treinar. Talvez não no sentido ali de vendas, mas por toda a empresa que eu passei nos bastidores, eu montava um treinamento, né? Todas não tinham. Eu fazia alugar um local, eu mandava as pessoas de lá, então eu tenho fotinho disso. Então, mesmo ainda dentro da CLT, eu construí essa parte. E a vida me levou para vendas. Então, depois que você está lá, começou em vendas, você ganhou a sua primeira comissão, vamos voltar aqui para o nosso carioquês, esquece. Não quer outra coisa. Não quer outra coisa. Eu lembro até hoje, me veio aqui a memória, minha primeira comissão, eu tinha tanto dinheiro que eu nunca tinha visto tanto dinheiro na minha vida, sabe? Porque eu bati as minhas metas, eu entrei lá, eu lembro que eu fui sacar, era Banco do Brasil, meu povo. Fui lá sacar, botei o dinheiro no tênis, porque era na Tijuca, entendeu? Põe um dinheirinho aqui no tênis, põe um dinheirinho aqui. Então, assim, a venda me trouxe essa oportunidade financeira e eu abracei e me apaixonei, porque eu era o patinho feio.
Eu era a pessoa que falava baixinho, eu era a funcionária boazinha, entendeu? Não reclamava. E aí eu fui me descobrindo, fui estudando. Olhei para a menina do meu lado, assim, eu vi o quanto aquela garota ganhava de dinheiro, eu comecei a olhar o que ela fazia. Ela fala do produto. Levava os produtos para casa, estudava os produtos que eu tinha que vender, não desgrudava o umbigo do meu balcão. Então, aquilo dali foi, já que você nasceu vendendo? Não, gente, eu aprendi a vender. Eu posso falar isso com você com toda a certeza. Eu fui buscar conhecimento, estudar sobre pessoas, estudar sobre técnica, porque o sucesso deixa rastros. Então, quem está vendendo bem aí do meu mercado, que eu posso dar uma olhadinha e ver o que essa pessoa está fazendo. Então, foi assim quando eu era vendedora. Então, quando eu era vendedora, eu comecei a estudar as meninas que mais vendiam e era competitiva, queria ser o número 1. Então, não foi uma coisa assim. De treinar pessoas, sim. Isso eu sempre tive isso dentro de mim, porque eu guardei essa cartinha. Agora, de vendas, foi isso. Eu comecei a entender, estudar. Assim como você recebeu o feedback, quando eu comecei a treinar o meu próprio time, que eu fui crescendo na empresa também, as pessoas começaram a me dar esse feedback, eu vendi mais, eu tô feliz, que não sei o que. Eu falei, opa, aí tem um negócio. E aí, no meu último emprego, eu falei, cara, não dá mais para ajudar só uma empresa a faturar milhões. Eu cheguei pro patrão, pro chefe lá na época, eu falei, eu tenho sonhos, eu tenho asas, e foi muito bom toda a história que a gente construiu, mas ao invés de eu ajudar uma empresa a fazer cada vez milhões, imagina se eu ajudasse 10, imagina se eu ajudasse 20, 30, e estou aqui. E está no expoente aqui agora, compartilhando com a gente a tua história. Aí. E para nós é um prazer, uma honra ouvir tua história aqui de pertinho, né? Conhecer um pouco mais daquilo tudo que a gente já vê no Instagram, agora conversando aqui tete a tete. Muito legal, mas eu quero te provocar um pouquinho. Opa! Agora, Nini. Agora esqueça tudo. Ó, quando a gente fala de liderança, sempre tem uma leve polêmica de, cara, mas existem características que já nascem com a pessoa e isso facilita o exercício da função, de chegar à posição de liderança. Eu tenho meu posicionamento sobre isso, quem sabe eu falo no outro episódio. Mas quando a gente... Depois... Para vendas, você acredita que existem algumas características que nascem com aquela pessoa que facilitam uma boa performance, um bom desempenho como vendedor? Ou você acha que 100% é adquirido ao longo do caminho ou é parcial? Qual é a tua visão sobre isso? Eu posso falar por mim, igual eu falei. Eu não fui essa pessoa extrovertida comunicativa. Você não escutava a minha voz. Eu não acredito. Eu fui desenvolvendo vendas. Eu não era essa pessoa. Eu aprendi isso na prática, estudando, tendo esse conhecimento, vendo que eu estava aplicando e estava dando certo. Tem pessoas que têm a característica mais extrovertida, que consegue se soltar, comunicar mais. Sim, de repente, para ela pode até ser um caminho mais fácil. Mas hoje, venda não é sobre falar muito, tá? Vendas hoje é sobre ouvir. Então, até aquela pessoa que fala muito, ela pode ter dificuldade em vender. Ela pode abrir portas, né? Chegar, fazer o ambiente, abriu portas, colocou você lá. Mas hoje vende mais quem sabe fazer perguntas e que escuta o cliente. Porque aí quando eu escuto o cliente, eu entendo a dor dele e eu entrego a solução. Mas eu fui essa pessoa, eu fui atrás, eu colocava, meu marido está aqui, ele sabe disso, eu falava, me enfia no carro, me leva para São Paulo, que vai ter um curso lá. Porque hoje, gente, você tem a internet, você tem vários lugares, você tem aqui... em todas as cidades, mas quando eu comecei, quando a gente não pode entregar a idade que a gente estava aqui falando, não era tão fácil assim, estava no começo, estava no início disso. Então, eu me enfio, vamos embora, a gente vai, dorme no carro, faz alguma coisa, mas vamos para São Paulo, me leva para cá, me leva para não sei aonde. Então, eu fui atrás de conhecimento, eu desenvolvi. Então, eu não acho que a pessoa nasce vendedora, não. Eu acredito muito que vendas é técnica e toda técnica se aprende. Toda técnica se aprende. Então, eu acredito que você aprendeu ao longo da tua jornada. Aprendi ao longo da jornada. Então, se você aprendeu ao longo da jornada, em algum momento você não soube. Com certeza. E você passou pela transição de não saber até o ponto de saber. Perdi venda. E até o ponto de ensinar como hoje. Foi isso aí. Pegando esse gancho de perder venda. Cara, você consegue compartilhar com a gente algum erro que você tenha cometido? Falar demais. Depois que eu danei a falar, fechou a venda, meu bem. Fechei a venda do contrato com o Ivan. Ficava tão emocionada que eu fechei aquilo dali que eu continuava falando. Aí, ou seja, falei alguma coisa que o cliente, opa, entendeu? Então, fechou a venda.
Pix, contrato, assina, depois você continua falando. Então, um dos principais erros, quando você fala demais, quando você não chama o cliente para o fechamento, isso que eu falei, passa o preço, fica esperando ele responder, não é você que conduz. Era boazinha, como é que incomoda, como é que vai? E o principal, tu não abre a boca para oferecer. O produto mais vendido e o serviço mais vendido é o mais oferecido. Quando eu mudei isso para mim, então todo dia eu escolhia, porque eu comecei com produtos, né? Então, todo dia eu escolhi um produto para poder falar. E você pode fazer isso para o seu serviço também. Então, todo dia eu escolhi oferecer para todo mundo que passava pela minha frente, oferecer aquele produto. Eu oferecia, eu fui estudar. Eu comecei numa farmácia de manipulação, gente. Aí pensa você vender um produto dermocosmético para uma pessoa que entrou numa farmácia que tu já pensa que ela tá o quê? Doente. Ela já está gastando com remédio. Qual foi a minha estratégia? Olha isso aqui, por isso que eu digo que aprende. Esse remédio aqui é para queda de cabelo. Vamos vender o quê? Um shampoo. Essa mulher foi aqui, ó, quer emagrecer. Essa fórmula aqui eu sei que é para emagrecer. Opa, vamos vender um gel redutor. Assim foi essa senhorinha aqui, gingobiloba. Com certeza o pé está ressecado. Vamos vender isso aqui. Ou seja, estudando o produto. Então, quais são os erros? Você não conhece o seu produto, o seu serviço. Você não oferece ele. Você só passa o seu preço. E, às vezes, quando você vai fechar, tu continua falando. Então, fechou? Passou, o cliente disse sim, ó. Fecha a boquinha. Entendeu? Passa o Pix. Ele fez. Parabéns pela decisão. Tenho certeza de que você fez uma ótima escolha. Nada de, pelo amor de Deus, falar assim, espero que você goste. Por favor. Por favor. O cliente fechou, continua passando confiança para ele. Então, os meus erros, eu acho que no início foi muito isso. A insegurança ali de não conhecer ainda o produto e o serviço. E, cara, quando eu danei a falar, falava no ouvido da pessoa, aí eu entendi. Perdi porque falei demais. Falar demais. Cara, é um extremo oposto, né? Em geral, as pessoas falam de menos, perdem a oportunidade de falar, mas falar demais também é ruim. Falar demais também é ruim, principalmente depois do sim. Principalmente depois do sim. Entendeu? Ele já está prontíssimo para fechar. Não tem mais o que você argumentar. Então, fechou o contrato e pronto. Porque você pode... Eu vou dar um exemplo bobo aqui, mas você pode falar do Flamengo e o cara é Corinthians. E aí ele vai falar, opa, não quero mais... É isso que acontece mesmo, tá? Não quero mais fechar com você. Entendeu? E aí você fala, vai começar a entender, por quê? Ele vai dar uma desculpa, mas se você já tivesse feito o contrato, ia ter que ter Flamengo e Corinthians sem problema nenhum. Problema nenhum. Cara, você falou uma frase aqui que eu tive que anotar. O produto mais vendido é o mais oferecido. É o mais oferecido. Isso me remete a tantas coisas. Do tipo, que eu não estou oferecendo, né? Não. Tô brincando. Não estamos mais cometendo esse erro. Mas já cometemos muito. Mas isso me remete a reflexões assim, bastante profundas em várias áreas da vida. Porque... Em geral, as pessoas que lamentam o fato de não terem alcançado a posição que elas gostariam, quase sempre são pessoas que não fizeram as ofertas do modo correto. E aí serve para produto, para serviço, para a própria carreira, serve para qualquer situação. Ou fez uma vez só, né? Ou tentou uma vez só, né? Isso, não conseguiu ter consistência naquilo. Teve um primeiro baque, uma primeira resposta negativa e já desistiu, já sentiu que não era para si. Aí a gente volta lá no início da conversa, a parte de confiança, de você acreditar naquilo que você entrega, acreditar naquilo que você gera. Então é oferecer mesmo. E o oferecer, nesse caso, a gente pode traduzir por continuar. Sabe? O serviço que vai vingar é aquele que você mais tenta, aquele que você continua, aquilo que você persiste. Sim. Sabe? E olhando assim, você tem um processo de ensino. Hoje você é uma pessoa que não somente vende, mas você ensina os outros a venderem, a se posicionarem sobre isso. E como funciona na prática quando você percebe que uma pessoa está muito distante em termos de conhecimento, de habilidade, ela está muito distante do ponto que ela deveria estar para conseguir fazer as vendas? Sim. Todo método, quando eu vou conversar com uma pessoa, ela está distante, eu começo falando desse ponto de mentalidade. E eu começo perguntando para o Ivan ou para essa pessoa, por quem? Para quem? Por quê, gente? É desafiador.
tanto você como colaborador numa empresa, quanto você empreendendo para você vender. Se você não tiver o porquê ou para quem forte, por isso que você para no meio do caminho. Você não sabe mais, por que você está jogando esse jogo de empreender, de vender? Então, quando ela está muito distante, é porque nem ela sabe onde ela quer chegar. Então, ela está distante da técnica. Por quê? Porque se ela tivesse realmente sabendo o porquê e o para quem dela, é como se fosse um joguinho, sabe? Vamos pensar aqui que a gente é jovem, mas alguém aqui já deve ter jogado Mario. Entende? Né? Eu já ouvi falar. Eu já ouvi falar do Mario. E aí, você tá jogando o joguinho do Mario, você tem que pegar as moedinhas, você enfrenta o gigante, você faz não sei o quê. Por que o Mario faz isso? Porque ele quer salvar a princesa. Então, ele passa por vários desafios e se você tá jogando esse joguinho e você morre, o que você faz? Começa de novo. Ele não tá distante de salvar a princesa, mas ele para no meio do caminho? Não. Por quê? Porque ele sabe que ele quer salvar a princesa. E para salvar a princesa, ele precisa o quê? Acumular riquezazinha, derrubar um gigantezinho ali, passar de fase. Então, para você passar de fase, quando você está distante, para mim é o seu para quem, o seu porquê. Quando você tem isso muito bem definido, fica mais leve. E aí tem vários outros fatores que poderiam, sabe, que eu acho que nem daria tempo. É papo, é só para poder me chamar de novo, entendeu, gente? É papo assim para outro podcast, entendeu? Mas que podem estar impedindo essa pessoa de chegar. E às vezes é isso mesmo, é a falta de conhecimento. Você aprender a vender não é uma coisa extensa, não. É rápido, isso gira. É mais você, depois que você aprende, você se colocar em movimento. Por isso que eu gosto do conceito do grupo. Entende? Então, todas as mulheres que estão lá comigo no grupo, a gente coloca um movimento ali diário, porque ela já sabe o que tem que fazer. Então, hoje é dia de fazer essa ação, hoje é dia de fazer essa oferta. E quando você começa a ver que uma pessoa está fazendo, está dando resultado, aí você, caramba, me inspirei, eu fiz isso também, e deu. A gente gera aquela ambiência, que eu acredito muito no poder da ambiência, né? Uhum. Você gera aquela ambiência de vendas e é movimento. Se você não se colocar em movimento, você não vende. Aí você vai ficar cada vez mais distante, entendeu? Cara, você sabe que, te ouvindo aqui falar e pensando, eu ia pegar um gancho justamente com isso. Tudo é movimento, né? Uhum. Tudo é o ambiente que você está. Porque se você está sozinho, bolando um plano sozinho, é muito mais difícil do que você em grupo. Desafiador. Quando você está num ambiente com pessoas que têm a mesma visão que você, o mesmo isso propósito, aí, que também querem se movimentar assim como você está buscando, as coisas acontecem, né? É muito diferente, cara. É muito diferente. É muito diferente. É igual quando a gente estava com o projeto do Expoente Podcast. Uhum. Enquanto eu estava sozinho, com o meu notebook, escrevendo o que seria o podcast, ele vinha numa velocidade. A partir do momento em que eu entrei em contato com o estúdio, que eu falei com o Felipe, que eu falei com um amigo, daqui a pouco eu falei com a Aline, juntou um grupo de pessoas que estavam na mesma visão de fazer aquilo. Legal. E aconteceu, e a gente está aqui. E isso vale para qualquer coisa. Mas eu quero mergulhar num ponto que é o seguinte. Eu quero te provocar, ainda vou conseguir. Ele tá demais. Essa mulher aqui não treme com nada, Felipe. Eu vou ter que arrumar alguma pergunta que ela vai tremer aqui. Até o final do programa eu vou arrumar uma. Gente... Ó, você falou assim do porquê e do porquê. Uhum. A gente sabe que nem todo mundo tem um porquê legal, um porquê admirável, ou um porquê. Tem gente que quer porque, sei lá, porque quer esnobar, só quer muito dinheiro, quer ficar rico, porque quer demonstrar aquilo. Mas ele tem, pode não ser admirável, mas ele tem e ele se movimenta por isso. Entende? Perfeito. E aí esse cara chega pra você, Jaque, quero ser teu mentorado. Uhum. Mas o meu porquê não são as minhas filhinhas. Aquela resposta clichê, não é porque são das minhas filhas, eu quero dar uma casa para minha mãe, eu quero levar meu pai para conhecer um estádio. Mas você sabe que o meu porquê e o meu para quem tem a minha família, mas não é muito só isso não, opa, entendeu? Aí, opa. Ó. Mas vai, termina. É isso que eu quero. É bobeira. Esse cara, quando ele aparece para você, ele pode ser que ele tenha respostas que não são... Não são agradáveis, não são bonitas, não são admiráveis, mas não deixa de ser um porquê. Não deixa de ser. E esse cara, ele ainda assim ele pode aprender e ele vai ser ensinado. Ainda assim ele pode aprender, ainda assim ele vai ser ensinado e quando ele chegar lá, a vida vai tratar com ele esse assunto. Aí não cabe a Jaqueline, mas existe mas foi o motivo com que fez ele chegar lá. E eu sempre falo assim, se você está fazendo isso de forma honesta,
Se você não está passando por cima de ninguém, porque eu sempre digo, gente, ganhar dinheiro de forma honesta neste país não é pecado. Então não tem problema em você querer ganhar muito dinheiro sim, querer mudar a sua vida. Não vejo a parte do esnobar, né? Sabe? Eu sempre falo assim, o irmãozinho que quer o carro maior para passar na poça d'água e, pum, molhar o irmãozinho que não deu carona antes, entendeu? Mas eu já ouvi isso, entende? Entendi então, tudo. não dá, não conectou. Mas sabe uma coisa bem legal que eu acredito nisso? No conecta comigo. Entende? Por quê? Porque eu tenho os meus valores muito claros ali. Eu tenho no que eu acredito muito claro. Então, um acredito meu que você vai ver sempre ali através de um post ou através de um stories, eu acredito que existe um propósito divino por trás de cada negócio. Então, às vezes, a pessoa que está nessa vibe não se conecta. Então, eu acabo não atraindo. Mas se viesse, sim, vai aprender a vender. Mas quando chegasse lá, ia dar valor a outras coisas, como a gente sabe que acontece, ou não. Não estou aqui para julgar, mas entende o motivo do porquê que isso fez ele chegar, o para quem dele? E isso faz a diferença. Quando você não tem, você não avança, entendeu? Você legal. desiste no meio do caminho. Fica instável, né? Você comentou enquanto eu anoto. Ele anota, tá, gente? De verdade, tá? Eu anoto sério aqui, ó. Tá achando que é brincadeira? De verdade. Depois a gente vai fazer isso aí, as crônicas do Ivan. Esse livro vai valer quanto? Aqui, viu? Já é uma venda, uma oportunidade pra mim, já é um negócio, já é uma venda, né? Não? Olha isso, 10 anos de podcast. 10 anos ainda é muita coisa, né? Vamos pegar um ano, entendeu? Um ano em um livro. 52 Cresça episódios. um ano em um livro. Que aí é o teu livro, com a tua... Caraca. Todas as anotações. Tem ouro, já coloca meu nome aí na sociedade. Já bota o percentual ali, um share. Por favor. Cara, mas é verdade, tem ouro aqui. Inclusive, pegando esse gancho, você, não é possível, é inacreditável. Se você tiver chegado até aqui, você não deu um like nesse vídeo. Você não se inscreveu nesse canal. Não é possível. Olha o tanto de aprendizado que a gente está tendo aqui. Aline, o que eu faço com essa pessoa que não se inscreveu no canal até agora? Não sabe, não responde não. Só pensa. Pensa. Melhor só pensar, não responde não. Você falou assim, Jaque, poxa, por trás, você acredita, que faz parte de quem você é, de que existe um propósito divino por trás do negócio. Você acredita nisso, então? Você é uma pessoa de fé? Como é que é a tua relação com Deus e negócios? Acredito verdadeiramente que existe um propósito divino por trás de cada negócio. É essa ideia que Deus te deu, aonde você está, os lugares que você está, não é em vão. E eu acredito verdadeiramente que Deus te usa da maneira como você é. Você não precisa estar ali esperando ter algo para você poder fazer acontecer. Então, tem uma pessoa que senta do teu lado, tem um cliente seu, tem algo que você pode falar, mas o que acontece com as pessoas hoje em dia que eu percebo, Ivan? O negócio que era para ser a voz, que era para ser um canal, você acaba se afastando. Você acaba dizendo que está sem tempo. Aí você já não consegue ler da maneira com que você lia mais a palavra, você não consegue mais orar da maneira que você fazia. São os meus valores, tá, gente? Eu acredito verdadeiramente nisso. E quando eu convidei Deus para ser o sócio do meu negócio mudou. Mesmo já estando no evangelho há algum tempo, quando eu entrei no mundo do empreendedorismo, foi isso. Cara, não sobra mais tempo, não tá dando, é um negócio, é filha, não sei o quê. Quando você vê, aquelas coisas estão ficando distantes. Opa! Então, para mim, não é misturar as coisas. As pessoas falam assim, já que você tá misturando as coisas, eu não tenho problema nenhum de falar. A pessoa quer deixar de seguir, foi o que eu falei, não atrai, deixa. Não quer comprar, não compra. Porque misturando, eu estou quando eu trago vendas para cá. Você tá entendendo? Uhum. Se fosse só para eu falar, se Deus não quisesse me dar o meu negócio, era só para falar do amor dele. Então, eu estaria aqui hoje falando com você do amor dele, mas ele me deu uma oportunidade de ser uma mentora de vendas. Então, eu vou só com medo de perder alguma venda e não falar do amor que me salvou. Então, para mim, não existe misturar, é a mesma pessoa. Então, vamos voltar aqui para os nossos provérbios, para o nosso amigo Salomão. Consagra ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Então, tudo que eu faço hoje é consagrado ao Senhor. E a pessoa gostou, ela vem, ela caminha junto comigo. E ela não gostou, ela não se identificou, tá tudo bem. Então, eu acabo atraindo, e não só pessoas, tá? Só para você ter uma ideia, o último evento que eu fiz com as minhas alunas, olha o depoimento para você ter.
noção, né? Ela falou assim, Jaque, eu não só vendi mais, você me aproximou de Deus novamente. Nossa. Aí tu vai ficar quieta com um negócio desse? Tu não tem. Então, assim, a gente vende mesmo, a gente põe estratégia, a gente cria negócio, mas a gente consagra e se as pessoas dizem que é misturar, eu entendo que é. Não, eu tô misturando porque eu tô trazendo vendas. Essa é a mistura, porque na verdade era para ser só o contrário. Então, eu sou muito convincente daquilo que eu tenho que falar, então eu tenho um propósito sim. Ele me deu essa voz por algum motivo e eu tenho que honrar isso, porque senão nem aqui eu estaria com você hoje. Então, eu não tenho vergonha nenhuma de falar, não tenho medo nenhum de cancelamento, não tenho medo nenhum de professar minha fé, nenhuma. Vergonha eu teria se eu não falasse. Uau, que legal, cara. É isso. Isso é uma experiência muito profunda. Eu penso muito sobre isso também. No começo é assim. No começo o meu foi assim. Porque eu não queria parecer que eu, como se eu estivesse me aproveitando de alguma coisa. Ou aquele medo de realmente... e aquela pessoa que não gosto, não vou vender. Então, no começo eu tive, mas aí tu toma uns apertos, entendeu? Então, se eu posso fazer com que você passe desses apertos, então eu já tô te ajudando agora. Mas você toma umas travas, umas portinhas se fecha, aí tu, tem alguma coisa de errado. E assim, cara, Deus faz coisas extraordinárias. Tem lugares que eu sento, contratos que eu fecho, que eu penso assim, a minha competência sozinha não me levaria. Não me levaria de verdade. Você sabe que eu sou cristão também, juntamente com a minha família. E eu sou um cara muito... A gente estava no off aqui falando de carreira e tal. Eu sou um cara completamente envolvido com negócios, com business, de corporativo, trabalhei em grandes empresas. Hoje eu trabalho numa empresa multinacional, lidero um time. Então, assim, a gente está muito envolvido com esse empreendedorismo. Tem meus projetos de podcast, de palestra, mentoria, um monte de coisa acontecendo. E eu sempre me esforço para não esquecer da origem. É isso aí. Para que eu não esqueça do que é relevante, o que é o mais importante, o que de fato é o que vale. Porque a gente sabe que qualquer sucesso, e aí é o que a gente acredita, na verdade, né? É o que eu acredito. Qualquer sucesso alcançado aqui não se compara ao que nos aguarda. Isso aí. Enfim, então e nem o fracasso da sua família também, né? Exato. Então, assim, como isso é aquilo que eu acredito, eu tenho uma oração que é muito sincera da minha parte, que é o seguinte: se qualquer dos meus projetos, qualquer dos sucessos que eu quero alcançar, materiais, se eles forem me afastar daquilo que eu acredito como verdade, que Deus não me permita chegar a esse resultado, que Ele não me permita ter esse sucesso, que esse projeto não dê em nada, então. E permite, né? Acho que a gente tem um Deus de amor, um Deus de abundância. Eu acho que não tem problema nenhum na prosperidade, em você ganhar, mas é isso, é você com os seus valores, é você entregar aquilo que você prometeu, é você ter o gatilho do bom senso, é você reconhecer que sem Ele nada aconteceria. Então, eu sempre falo assim, Deus é um Deus bom, é um Deus justo, e as pessoas que estão se esforçando, as pessoas que estão ali no movimento, elas vão alcançar. Não tem essa de que, só porque... Não, vai alcançar. Mas quando eu digo que é você viver o seu negócio em Deus, é você olhar para aquilo dali e falar, cara, isso aqui não fui eu, não. Isso aqui não foi a força do meu braço, não. É você olhar e falar, obrigada. É você viver o extraordinário. Sabe o que fica, Ivan? Leve. Fica gostoso. Sabe quando tu tá ali passando por uma prova no teu negócio ou ali dentro da empresa, mas tu olha e tu fala assim, cara, vai passar, tá tranquilo. Então é só a presença que faz isso. Não fica aquela coisa esgotado, cansativa. É porque a gente normalizou que tem que ser a cultura de muito esforço. A gente normalizou isso. É tudo muito esforçado, é tudo muito assim. Cara, experimenta. Eu só falo assim, experimenta entregar um pouquinho. Experimenta tirar o fardo que tu vai ver... era só isso, só que é muito difícil pra gente descansar. E quando eu falo isso pra você, eu estou me incluindo mesmo, porque a gente quer o quê? Mulher, então, meu bem? A gente quer o quê? Vambora, vamos fazer acontecer 50 projetos ao mesmo tempo, vai... Não. Quando você percebe que isso tá te tirando o seu tempo, aí você fala, opa, tem alguma coisinha de errado. Porque a mesma coisa que a gente falou de vendas é um movimento, a sua fé é esse movimento diário de relacionamento com Deus. Então, se tu passa um pouquinho, meu bem, e consumindo outras coisas, esquece. Cara, eu tô te ouvindo aqui lembrando de uma frase que eu ouvi quando eu saí de casa hoje. Quando eu entrei no carro, a minha esposa com as minhas filhas em casa, a Aline estava lá também,
que a minha filha falou ali quando eu entrei no carro, que eu abri a porta da garagem. Volta logo, papai. Volta rapidinho. Ah, olha aí. Ela toda vez que eu saio de casa, seja para trabalhar, para podcast, qualquer coisa, ela fala. É porque menina tem esse grude com o pai, né? Como pode? Defende horrores. Aí ela fala, papai, volta rapidinho. Cara, aí eu fico pensando assim, Jaque, eu não posso, em momento algum, independentemente do contexto, esquecer disso, sabe? Nunca. Isso é... Cara, isso é o que há de mais relevante quando a gente fala daqui, desse nosso período, dessa nossa jornada aqui. Cara, é uma família que você constrói, enfim, é uma criança que exemplo, te tem como exemplo. Imagina, é o teu exemplo como pai ali, sabe? Cara, isso é muito... E aí, eu quero perguntar para você. Ele não desistiu da provocação ainda, gente. Agora tá suave. Qual é o seu porquê? Qual é o Ele porquê? Ficou curioso. Eu vou perder essa oportunidade. Eu não desligo essa câmera sem perguntar isso, pô. Eu vou fazer assim, no próximo episódio eu conto pra vocês. Eu só conto se aumentar esse like aqui agora. Isso aí. Sobe esse like aí. Eu falei coisa boba, mas tá vendo o gatilho da antecipação? Eu só queria ensinar sobre vendas quando eu falei isso, que é a antecipação. Antecipação gera vendas, é o spoiler. É a famoso Netflix vai lançar o novo e ela te dá um pedacinho. Você pode fazer isso aí no seu negócio agora. Então, o que eu fiz só foi para te ensinar sobre o gatilho da antecipação, que gerou curiosidade para você querer saber o meu porquê, o meu para quem para comprar comigo. Então, mas existe. É claro que em primeiro lugar é a minha família, liberdade financeira, com toda certeza, trazer para eles, sim. A gente pensa nisso, em trazer coisas que a gente não viveu para os nossos filhos, para nossa casa, para as viagens, juntos, né? O segundo ponto, na verdade, junto do meu porquê, do meu para quem, entra muito isso que eu acredito no propósito. Então, a voz que Deus me deu, eu acredito exatamente que eu não posso, eu tenho um bordão que eu falo, amanhã eu desisto, hoje não. Então eu não posso desistir. Toda vez que dá aquele frio na barriga, acho que eu vou jogar tudo pro alto. Aí eu lembro, meu Deus, mas eu falei tanto isso. Deve ser para eu poder repetir. E aí eu vou falar uma curiosidade, entendeu? Eu sou péssima na cozinha, eu não gosto de cozinha. Então eu comecei a trabalhar, eu queria ganhar dinheiro para poder o quê? Comer fora, comprar fora. Então esse é o meu maior ainda. Quando eu penso assim, caramba, eu tô ganhando, eu vou poder comer fora todo final de semana, é isso, entendeu? Me motiva, sabe? Então é uma bobeira. Mas é porque, lembra do seu? Isso. Eu não quero, eu não gosto. Tem gente que é fã, entendeu? Tá lá na cozinha. Eu não nasci pra cozinha, entendeu? Eu faço as mesmas comidas, pelo menos os meus filhos dizem que quando eu faço é a melhor comida do mundo, entendeu? Então, assim... Eu falo, opa, se eu puder ter para comprar fora, para ter isso dentro de casa, eu falo, gente, eu trabalho, estou aqui trabalhando só para poder comer fora. E todo mundo ri junto comigo, mas é claro, né? Você poder escolher a escola dos seus filhos, você poder escolher o restaurante que você quer, você conseguir fazer a sua viagem todos os anos, você mesmo que você não faça isso, você se divertir com a sua família em casa, que a gente tem esses programas, eu tenho um adolescente, eu não sei vocês, então para tirar ele de casa é bem complicado. Isso faz toda a diferença. Então esse é o meu porquê, o meu para quem ali. E por todas essas mulheres, esse legado aí que eu estou construindo. Então se a gente para no meio do caminho, muitas pessoas param juntas. Então eu tenho muito isso. Eu falo para todas elas que quando elas forem dar a entrevista na Ana Maria, vai ter que dizer que eu fui a primeira mentora. Boa! Entendeu? Boa! Ô, Jaque, a gente está infelizmente e inacreditavelmente chegando ao final da nossa conversa aqui. Eu acho que o Filipão acelerou esse relógio aí, não é possível. Eu acho que ele burlou o relógio. E aí a gente tem um quadro aqui no Expoente Podcast que se chama Expoente Zero. Que tu não me falou isso. Que é o segredo. Não me falou nada, na verdade, tá? Eu vou te falar uma palavra e você vai me responder com uma palavra. Será que eu sou boa nisso? Você é maravilhosa, eu tenho certeza absoluta. Me dá cola aí, amor. Fica aí, marido. Coloca aí um negócio assim, aí tu põe a palavra, eu leio assim.
E aí costuma ser desafiador, porque é uma palavra, né? Tem gente que escorrega para uma frase, tem gente que escorrega para uma expressão. Combinado. Podemos? Podemos. Você vai falar azul, eu falo rosa. Falar amor, eu falo ódio. Primeira palavra que vem à tua cabeça. Se for isso, vai ser, não tem problema. Vamos lá. Mentoria. Propósito. Mentorado. Mentorado. A gente pode colocar no mesmo propósito? Pode. Mentorado. Pode ser o propósito, experiência. Vendas. Relacionamento. Cliente. Eu ia brincar, paga a conta. Só pode ser uma palavra, gente. Cliente com uma palavra. Cliente. Oportunidade. Dinheiro. Oportunidade? Também. Confiança. Primordial. Palco. 1%. Uau. Família. Tudo. Deus. Primeiro lugar. Jaqueline. Eu. Posso com uma coisa dessa? Ué. Maravilha. É isso. Passei? Passou. Uma salva de palmas. Passei, gente. Passei do tempo. Foi a parte mais difícil. Jaqueline, Jaque Empreende. Cara, que legal. Obrigado pelo papo, pela conversa aqui. Foi enriquecedor. Cara. Aprendi bastante, me diverti, fica leve, né? Que bom, a gente se sente em casa já pode me chamar mais vezes. Maravilha. E pra galera que tá aqui vendo o Expoente, que quer te acompanhar, quer te seguir, quer te ouvir mais, fala aí onde que a galera te encontra. Lá no Instagram, @JaqueEmpreende. Vai ser ficar feliz em te ver lá. Manda um direct e fala, te conheci através de lá. Jaque Empreende. Te conheci no podcast do Ivano, Expoente Podcast. Ah, moleque, é isso. Ô, Jaque, para encerrar agora, eu vou te pedir aqui no Expoente Podcast, as pessoas, todos nós estamos em busca de nos tornarmos potência. Inclusive, expoente vem desse conceito matemático. Sim. Uma base elevada a um expoente vira uma potência. Nós somos aqui, nós, através do conhecimento, temos a intenção de sermos expoentes para as pessoas. E as pessoas querem se tornar potência. Que mensagem final a Jaque Empreende deixa para todos aqueles que estão ouvindo aqui ou em qualquer lugar do mundo, lugar do mundo, que querem se tornar potência? Vamos lá. Aqui, não é? É. Quando você desiste de alguma coisa, você desiste de tudo o que vem depois. Uou! Obrigada. Muito obrigado, minha amiga. Obrigada, querido. Deus abençoe a sua vida, viu? Vai com tudo. Quero ver notícias de quando vocês chegarem lá no episódio 100 e for fazer aquela festa de comemoração, por favor, me chame. Beleza. Tá bom? E quando a gente lançar esse caderno... Não, eu já sou sócia. Tá aqui. Tá gravado. Tá gravado, já era. Vocês viram, gente. Eu já sou sócia do lançamento desse livro. Já é sucesso, entendeu? É isso. Tá anotado. Vai estar aqui, ó, na estante. É isso. A gente vai fazer o lançamento dele. Gravem esse dia de hoje. Pessoal, para você que ficou com a gente até agora aqui, deixa o like. Certamente você já deixou, você já se inscreveu no canal. Comente aí o que mais te marcou. Qual aprendizado, qual insight você vai aplicar a partir de amanhã? Em que momento a tua mente abriu? A gente quer ler, a gente quer te responder. Comente aí. Encaminhe esse link, compartilha para todo mundo que precisa se desenvolver nesse assunto. Deixe um grande abraço para os nossos parceiros, o Gustavo da Natural Estilo de Vida, meu amigo Douglas da Pactual Benefício, todo mundo que faz isso aqui acontecer. Pessoal, vocês sabem, Expoente Podcast, onde conhecimento te torna potência. Grande abraço!